é do jeito que, né, que a minha lembrança tinha acionado aqui mesmo. Bordetella pertussis é vivo atenuado, componente pertussis. O que a Thaís perguntou sobre cachumba, e a cachumba confere imunidade duradoura, persistente, quem teve cachumba. E o que a gente vê às vezes é quem já vacinou, às vezes ter cachumba, assim, muitos anos depois. Só queria lembrar vocês que a vacina é excelente, tá, gente? A melhor forma de prevenir realmente é a vacina. A cachumba é com aquela triviral. Só lembrar vocês assim que a cachumba é uma parotidite, né, uma infecção da glândula parótida. É o mais frequente. Então é só assim ter aquela preocupação de ter tido um diagnóstico médico mesmo, que realmente se tratava de parotidite, o agente mais frequente é esse vírus mesmo, né? Então, assim, ter esse diagnóstico médico. Para a gente discutir, eu acho que facilita, em vez de eu ficar só lendo, eu vou colocar aqui. Uai, gente. Hoje está tudo muito estranho mesmo. Vou colocar aqui para a gente ir acompanhando juntos e discutindo. A gente tem 30 minutos para a gente ir revendo. Né? Esse tema vacinas, ele assim, tem muitos detalhes. Quando a gente está no pós-saúde, no dia a dia ali, as perguntas são muito frequentes da equipe, as dúvidas são diárias. Então, a gente anda com esse tema, assim, bem afiado, sabe? Quando a gente está no posto de saúde, porque é impossível. Todo dia você tem demanda, assim, de informação, alguma coisa que acontece. Então, na prática, é bem mais fácil do que a gente ficar aqui só, né, numa aula expositiva. E a gente sempre consulta, né, quando a gente tem dúvida. Eu tive uma dúvida quando eu estava lendo sobre febre amarela, porque naquelas instruções, eu adoro estudar para aquela normativa de instruções sobre o calendário, acho que aquilo ali ajuda demais. Eu vou compartilhar depois com vocês um quadro, me deu muita dúvida, porque na hora que a gente olha assim, febre amarela, tá lá, né? Se dá uma dose com 9 meses, depois dá um reforço com 4 anos. Para quem você vai vacinar entre 5 e 59 anos, você faz uma dose. Mas só que tem uma observação num quadro lá embaixo que não está no texto, que é assim: se a pessoa só teve uma dose de febre amarela e foi antes de completar 5 anos, independente da idade que ela chegar ao serviço de saúde, você faz um reforço. Então, quando a gente lê, né, 5 a 59 anos, uma dose. Depois, quando você olha no quadro, eu fiquei em dúvida. E eu conversei com ela, porque ela é responsável pela sala de vacinas, né, num posto de saúde, então lida com isso todo dia. E ela teve dúvida. Por quê? Porque esses casos, eles são um pouco frequentes. Aí a gente foi ler junto, discutir o documento, aí a gente chegou à conclusão assim, que realmente, se a pessoa não tem dose nenhuma de febre amarela e tem entre 5 e 59 anos, você faz só uma dose e pronto. Mas para aquela pessoa que está entre 5 e 59 também, né, qualquer idade, que chega com uma dose só, se essa dose só foi lá aos 9 meses, como era o costume mesmo, já há muito tempo que a febre amarela, a primeira dose é 9 meses. Se for antes de completar 5 anos, você faz uma dose de reforço. Isso está na parte das instruções, está só. E na hora que eu perguntei para ela, ela não soube, porque isso é pouco frequente. A maior parte das pessoas teve as 2 doses quando vacinou. Né? Mas teve uma época, principalmente a época que a gente estava com poucas vacinas para febre amarela, que eles suspenderam essa dose de 4 anos. Então, muitas crianças ficaram só com a dose de 9 meses. Então, faz todo sentido, assim, dar um reforço para essas crianças que ficaram só com uma dose mesmo. Bom, então vamos lá. Espero que tenha complementado a aula essa informação, que eu acho que ela é importante. Então, vamos discutir aqui os casos, né? Esses casos, vocês viram que, né, não foi só eu, né? Não foi só meu, assim, teve casos que foram feitos, né, por outras pessoas. Então, o paciente, Marcelo, o xará do nosso colega de turma, paciente de 4 meses vai chegar na UBS com esse calendário aí. O que vocês acham?
qual orientação que a gente vai precisar de dar? Precisava de eu dizer que ele tem 4 meses? Se vocês sabem que a BCG e a hepatite B são dadas ao nascimento, né, dá para ver aí que dia que ele nasceu ou muito aproximado, né? Na maior parte das vezes, as maternidades do SUS, a gente consegue isso, sabe? De vacinar contra hepatite B e BCG no hospital. E se não foi exatamente no dia do nascimento, né, nos primeiros dias. Então, o que vocês acharam? Tá bacana esse calendário, esse registro? Ele só tomou até os 2 meses, né? Exatamente. Exatamente. E aí, quais vacinas estão pendentes? Faltou a segunda dose da vacina Penta, Uhum, a segunda da VIP, uhum. a segunda da rotavírus humano e a primeira da meningo C. E a pneumocócica? Também, a segunda. Também. Então, gente, vocês viram aí que, né, uma criança nessa idade, ela já teria tomado aí é cheio de pegadinha em concurso, né? Porque se ela tomar, ela já teria tomado a segunda dose de penta, que na verdade seria a terceira dose de hepatite, né? Não é? Assim, a terceira dose de uma vacina que protege contra hepatite. Ela não tomou a vacina hepatite B, ela tomou a penta, certo? A penta protege contra 5 doenças. Mas é isso mesmo, tá faltando a segunda dose da penta, tá faltando a VIP e a pneumodés e a rotavírus. É isso mesmo. Como que sabe disso? Pegando mesmo o calendário vacinal e olhando o que essa criança deveria ter recebido. Né? É simples assim. Esses exercícios são para vocês consultarem mesmo. Né? A rotavírus, vocês se lembram com qual idade que é? 2 e 4 também, né? Isso. É. E a meningo é que sai aí um pouquinho, né? Que é 3 e 5, né? Prof, agora eu fiquei confusa com a hepatite B. Vamos lá. Hepatite B, a criança toma só uma vez. A vacina hepatite B, ela toma só uma vez ao nascer. Essa vacina hepatite B. Aí, ela vai tomar aos 2, 4, 6 meses penta. O que é a penta? É uma vacina que protege contra 5 doenças, dentre elas hepatite B, né? Então, se você raciocinar tendo como foco a doença hepatite B, ela não tomou 4 doses da vacina hepatite B. Ela tomou uma dose da vacina hepatite B e 3 doses de penta. Essas vacinas todas somam 4 doses contra a hepatite B, doença, né? Sim, agora foi. E HPV não precisa? Esse bebê só tem 4 meses. É com quantos? HPV na adolescência. Ah, é verdade. Né? 9, né? 9 anos. Vamos lá, vamos continuar. Bom, imagina que você está ali, né, supervisionando uma vacinação contra a gripe, né? Faz de conta que a gente já vacinou todo mundo contra... Não, já começou mesmo, né, gente? Começou, acho que dia 12, se não me engano. Começou a vacina contra a influenza, né? O vírus influenza, né? Que a gente tem os subtipos, a gente tem H1N1, né? A gente tem a vacina. E aí chega uma menininha prematura de 35 semanas. Hoje ela está com idade de 6 meses e meio. Essa é a idade dela. E aí a técnica fica um pouco perdida, não sabe, né, se vai vacinar naquele dia, porque a vacina contra a gripe, contra a influenza, ela é a partir de 6 meses. A criança tem 6 meses e meio, mas ela nasceu prematura. E aí, a gente vai descontar as semanas de prematuridade dela e considerar que ela ainda não fez 6 meses, ou vai considerar a idade cronológica? Considera cronológica. Pode vacinar. Vocês se lembram que isso é uma falsa contraindicação? É uma das coisas que eu falei para vocês? Segue a idade cronológica, tá bom? Vacinação segue a idade cronológica. Tem aquelas questões de 2 quilos e tal, né? Que a BCG tem que ter 2 quilos. Se você vacina contra hepatite B antes da criança ter 2 quilos, você vai contar essa dose como se fosse 0
e tem que ter mais 3 doses, mas como eu disse para vocês, acabamos de lembrar aqui com a Thaís, né? Quando a gente vacina para hepatite B e depois dá 3 doses de penta, na verdade, a gente teve 4 doses de vacina que protege contra hepatite B. Então, sempre vai dar certo. Bom, aí tem esse outro caso, né? A criança tem 1 aninho, ela tá tossindo, tá um pouco resfriada, não teve febre ainda não, mas a mãe tá super insegura e a técnica foi te perguntar se vacina esse menino ou se é melhor esperar, porque ele tá, né, o organismo tá combatendo uma doença, se é melhor esperar para vacinar. O que vocês acham? Não há Pode contraindicação, vacinar. né? Pode vacinar, essa é uma falsa contraindicação. Gente, isso aqui no papel é fácil, né? Assim, só lembrar da aula, né? Tá lá naquele livro vermelhinho, né? Naquele manual na página 66, beleza. Agora, é vocês terem, assim, confiar nesse conhecimento, porque vocês vão ver muito isso no OBS. Criança com o nariz escorrendo, criança espirrando, criança tossindo pouco, sem febre, assim, que você vê que é resfriado comum, que é alguma coisa mais leve. E aí a gente sustentar o conhecimento, né? Não, a gente tem que dar essa segurança. Não, pode vacinar sim, né? Porque isso na prática isso dá muita dúvida. Na hora de você, né, ser o profissional que fala, não, pode vacinar. Agora imagine, outra situação. Essa criança tem 4 anos e 1 mês e ela tem asma. Ela usa bombinha. A bombinha é de corticoide, né? Beclometasona é um corticoide inalatório. Ela usa todos os dias. E aí a funcionária ficou em dúvida. Pode vacinar uma criança que está em uso de corticoide inalatório? Eu coloquei que depende da ingestão do corticoide, depende da quantidade que ela usa por dia. Se for maior que 2 miligramas por quilo ao dia, não poderia. Se for menor, poderia. Olha só, você pode responder que pode dar. Sabe por quê? Os corticoides inalatórios em forma de spray e em forma tópica, né, como pomada, nasal, inalatório, eles não conseguem chegar nessa dose imunossupressora, não. A dose, só para vocês terem uma ideia, a beclometasona a gente tem no SUS em 50 microgramas ou 250 microgramas. É 1.000 a menos, né? Andar com a vírgula 3 casas, né? Diminuindo o número. Então, não chega, é 1.000 menos 1 miligrama, 1.000 microgramas, 1 miligrama, vocês entendem? Não vai dar para chegar a 2 miligramas de jeito nenhum. Vocês podem ficar tranquilos que não vai chegar na dose imunossupressora. Concluindo, corticoide tópico, pele, nasal, de inalar, corticoide nessa via de administração não chega à dose imunossupressora capaz de contraindicar uma vacinação, tá bom? Beleza, obrigada. E isso é muito frequente perguntarem para a gente. Olha essa situação. A mãe está grávida, foi vacinar. Aí ela levou os meninos de 4, 2 anos, mas falou que não vai vacinar, não. Os meninos não. Ela vai vacinar aquela gestante, tem que vacinar, mas ela falou que os meninos griparam muito, ficaram muito doentes. O que você acha? O que vocês indicam? Indico a vacinação das crianças também. E explicar para ela, né, que isso pode acontecer e caso tenha febre, não sei, talvez um antitérmico para as crianças. E o que vocês acham que aconteceu? Conhecendo os efeitos adversos da vacina contra a gripe, vocês se lembram lá quais são os efeitos adversos mais comuns, os esperados? Não sei se vocês vão se lembrar. O que era, Isabela? É coriza, né? Dor no corpo, ou não? Não é. Não é. É dor local, são sintomas locais. Dor no local de aplicação, vermelhidão e inchaço. Esses são os mais frequentes. A gente deve dizer para ela assim, olha, provavelmente, porque também Você ficou muda, Patrícia. fiquei, uai, aqui tá. Agora voltou. Eu não sei o que aconteceu, eu não cliquei em nada não, e o meu microfone estava normal. Eu não sei até que horas vocês escutaram, mas assim, a reação da vacina contra a gripe, ela é local principalmente.
E aí essa criança, ela está descrevendo como se as crianças tiveram tido um resfriado mesmo, mais forte. A gente vai explicar que provavelmente o que aconteceu foi uma coincidência da criança ter se resfriado numa época que os vírus estão circulando mesmo mais, nessa época que a gente vacina contra a gripe, a gente vacina um pouquinho antes da circulação mais frequente do vírus, mas tem outros vírus, por exemplo, o vírus respiratório sincicial, em março ele já está assim, bombando. Então, as crianças podem ter tido uma infecção e terem, né, tido sintomas respiratórios, não necessariamente por causa da vacina, né? E que vale a pena vacinar, que os efeitos esperados, eles são principalmente locais, né? Então, deve ter sido uma coincidência. Patrícia, se a criança Sim. tiver tido contato com o vírus, uma influenza, né, um vírus da gripe, alguma coisa, ela teve contato, mas a doença ainda não desenvolveu. Quando toma vacina, a vacina adianta o processo de doença? Bloqueio vacinal com gripe, que eu nunca li estudo sobre isso, não. Não que eu saiba, não é usado para bloqueio, não. Não, mas eu não tô falando é bloqueio, não. Tô falando assim, a criança teve contato, aí não desenvolveu nada. A gente não sabe que ela teve contato. Aí ela tomou a vacina, ela adianta o processo de doença? Ela vai ficar doente mais rápido do que o vírus ia fazer ficar doente? Não. Não, Por quê? Não consigo fazer um raciocínio de não, fisiopatologia para isso. não, é uma curiosidade, porque eu sou veterinária, né? Na veterinária, quando a gente vacina cachorro que teve contato com o vírus e não manifestou, quando a gente dá a vacina adianta a doença, a doença aparece. Aí acontece assim, a gente vacina, na hora que dá dali 4 ou 5 dias, o animal fica doente com todas as manifestações da doença que foi vacinado. Mas aí não é a vacina que causou a doença, ele já tinha tido contato com o vírus, quando a gente vacinou, adiantou o processo. Não é uma resposta do organismo, não? Há uma Não, nova exposição de alguma coisa que ele já tinha sido exposto anteriormente? não, porque não tem nenhum tipo de resposta a essas vacinas, não, só dor local. Não sei te falar, não. É só curiosidade, porque É, meu avô, ele vacinava de gripe e ficava doente toda vez. Aí a gente até parou de levar ele para vacinar. pois é. Não é Mas eu, uma. eu não sabia disso que você está contando na época. É, vocês vão ver lá as reações, e assim, a doença gripe é uma doença muito grave, né? Essas manifestações, igual essas crianças tiveram, são manifestações muito leves, né? Ficaram muito doentes, assim, não sei o que é com muito doentes, mas assim, gripe é uma doença grave, pode levar a insuficiência respiratória, né? Então, mesmo que haja, não sei te falar por que, assim, uma reação, que não é essa local, alguma coisa assim, ainda assim valeria a pena, né? Bom, vou dar uma adiantada aqui. Aí não sei, tá, o Raiz? Essa situação aqui, ela é pouco provável, né, gente, do caso 3. Vejam bem, a criança tem 6 meses e teve difteria. Se bem que talvez, né, porque pensando na vacina, né, ela já teria, assim, 3 doses, né? 6 meses teve difteria e após a alta ela ficou bem. Hoje ela já está com 1 aninho e 3 meses e foi para o BS vacinar. A mãe relata que ela, né, já teve difteria, ficou internada e tudo mais, e ficou na dúvida se precisava dar a vacina DTP, né, DPT, porque nessa idade já é reforço, né? Ela já teria tomado as doses de penta e tudo mais. E aí, vocês acham que precisa vacinar? Vocês acham que devia diminuir a dose do componente diftérico, porque ela já tem, né? Porque a dose da adulto tem um componente diftérico em menor quantidade. A vacina, né, de adulto. O que vocês acham? Acho Dá que tem que vacina, não tomar. dá? Normal. Por que normal? Porque você falou. É, porque a difteria não confere imunidade. Uma pessoa que teve difteria, ela pode ter de novo, né? A imunidade não é duradoura, não é permanente. Então, se essa bebê teve difteria, ela deve continuar se imunizando contra a difteria, porque ela pode ter de novo, né? Fazer a vacinação normal. Bom, olha só, essa situação é muito possível, né? Você está ali de plantão, você está chegando para pegar um plantão, e aí um colega fez uma sala de parto, foi bem na hora da troca de plantão, e a mãe ela é HBsAg positivo,
né? Ela tem o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, ela é HBsAg positivo. A criança nasceu bem, peso ótimo, Apgar também, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer em relação à transmissão vertical da hepatite B? E o que seria? Eu acredito que é indicar a vacina, né? Mais a imunoglobulina hiperimune nas primeiras 12 horas de vida. É isso mesmo, é a gente correr para vacinar, né? Então você pegou o plantão, já vai correndo ali providenciar a vacina nas primeiras 12 horas. E a imunoglobulina, né, que já vai proteger, que vai circular ali e beneficiar a criança, ela é feita o mais precocemente possível, mas a gente ainda consegue boa resposta se ela for administrada até 7 dias depois do parto, né? Então a gente corre com a vacina logo e tem aí esses dias para poder infundir, né, como se fosse um soro mesmo, a imunoglobulina. Bom, essa criança tem 2 meses e ela teve isso aí, gente. Vocês lembraram de mim na hora que vocês estavam fazendo esse caso? Episódio de palidez, hipotonia, pouca resposta aos estímulos, que cedeu após observação hospitalar e tratamento apenas de suporte. A mãe nega traumas, adoecimentos prévios, administração de medicamentos, informou apenas que a criança recebeu pela manhã vacinas preconizadas para a idade. Né? O que foi esse quadro e o que vocês vão ter que fazer de conduta? Vocês estão lembrando? Como é que chama esse quadro? Gente, só tem esse. Cadê você? Foi uma reação grave, né? A vacina. Foi uma reação grave. Você lembra o nome? Episódio hipotônico hiporresponsivo? Vocês acreditam que perguntam isso na prova? Em prova, concurso? Episódio hipotônico hiporresponsivo. HH. Então, e aí é uma reação, como vocês já falaram, grave e vai contraindicar uma nova dose, né? Aqui não fala qualquer vacina, mas qual vacina que exatamente dá essa reação grave? A penta? É a penta, mas assim, vai ser a DTP que tá ali, né? Dentro da penta, mas assim, 2 meses foi a penta, né? A criança com 2 meses não toma DTP, né? Então, ela tomou a penta, que aí na penta tem a vacina DPT, né? Aquela composição da DTP, mais a hepatite B e mais influenza B. Então, ela não vai poder receber essa penta novamente. Ela vai ter que receber a vacina tríplice viral acelular. Então, ela pode até receber separado, mas vai ser num CRI, né? Vai ser num centro de imunizações especiais, imunobiológicos especiais. Aí a gente vai poder colocar, por exemplo, a tríplice viral acelular com hepatite B separada e hemófilos, fazer tudo separado, mas o importante vai ser saber que essa criança não vai poder tomar DTP normal, né? Com a Bordetella pertussis, né? A bactéria, atenuada, vivo atenuada. Ela vai ter que tomar pertussis acelular. Então, ela vai ser vacinada num CRI, num centro de referência, tá bom? Bom, essa criança chega lá no posto para tomar a primeira dose de rotavírus e eles não dão. Vocês acham que foi o quê? Discriminação? O que aconteceu? A mãe era chata? Por que essa vacina não foi dada? Ela pode ter um histórico de invaginação intestinal, uma malformação congênita não corrigida do gastrointestinal. Isso aí contraindica, Stephanie, você tá certa, mas é mais simples. Isso tudo que você falou contraindica uma dose de rotavírus. É verdade. A questão da idade? É por causa da idade. Nossa, é só por causa da idade. Porque a gente só pode dar a primeira dose entre 1 mês e meio e 3 meses e meio. Né? E a segunda dose, se fosse o caso, de 3 meses e meio até antes de completar 8 meses. É porque ela já passou da idade que essa vacina vai beneficiá-la. Era mais simples, mas você tá certo, invaginação, isso que você falou, contraindica, assim, rotavírus. Bom, esse bebê tem 6 meses, chegou para consulta, assim, de controle, ele tá normal, o irmãozinho dele de 2 anos teve convulsão febril. E esse bebê de 6 meses aconteceu com ele igual aconteceu com o filho do Paulo.
que recebeu com 4 aninhos, mas essa criança com 4 meses deu muito trabalho, teve febre, chorou muito, ficou irritado, deu muito trabalho, a família ficou assim, igual a família do Paulo, assim, nossa, que vacina ruim é essa? Como que esse menino sofreu? E aí a mãe não tá querendo dar, não, porque existe mesmo uma criança, as pessoas sabem, isso é falado, isso é notado pela população, que a terceira dose é pior. E aí ela tá com medo, porque o outro filho já teve convulsão, o menino já não reagiu bem na segunda dose, ela tá pensando em não dar. O que vocês acham? Vocês acham que a gente deve pedir ela para pagar, mesmo sem poder, uma vacina celular? O que vocês acham que a gente faz? Porque já tá falando ali que ela não tem condições de pagar uma vacina da rede privada. O que a gente vai fazer? Difícil essa, né? Gente, olha só. Febre de 38, chorar um pouco, ficar irritado, é motivo, é uma contraindicação à vacina? Não. Não é. Então, assim, é explicar para ela que essas reações são até esperadas, que é uma vacina mais chata mesmo, assim, de reações, mas que nada daquilo é grave. E irmão, familiar com histórico de convulsão é uma falsa contraindicação. O fato do irmão ter tido convulsão não tem nada a ver com ele receber vacina. A criança aqui, né, que nós estamos discutindo, receber a vacina, ter familiar que teve convulsão, febril ou não. Não é uma contraindicação de verdade, é uma falsa contraindicação. Então, tanto a febre, como ter chorado um pouco, ficado irritado, o teu irmão que teve convulsão, não vai contraindicar a vacina, tá? Agora, por exemplo, vamos supor que a criança tivesse ficado muito sofrida, igual o Paulo falou que aconteceu na família dele, e eles tivessem condição de comprar a vacina a celular, ok, poderia usar, né, na rede privada uma vacina celular, mas de verdade, nada disso que aconteceu contraindica a próxima vacinação. Bom, essa criança teve contato hoje com o menino com varicela ou catapora. Ela nunca teve, não sei onde é que essa menina estava, que ela não foi vacinada. Vocês se lembram quando que a pessoa é vacinada? Ela recebe a tetra viral com 1 aninho e 3 meses, né? Isso, e depois a segunda dose da varicela, a vacina varicela, com 4 aninhos. Não sei onde que essa menina estava que ela não foi vacinada. Mas, enfim, não foi. O que a gente pode fazer? Vocês se lembram? Vacinar, né? O quanto antes. Porque a gente pode bloquear a transmissão. A gente tem outras doenças que a gente consegue fazer isso, não só a varicela, mas a gente consegue fazer isso também com sarampo. Bacana, né? Rubéola também. Professora, Oi. e não precisa esperar para ver se ela vai manifestar? Não, porque você tem um período de incubação, né? E você vai dar a vacina no período de incubação. Você vai tentar frustrar a infecção daquela criança, vai tentar interromper. Ela pode ter tido contato, mas com a vacina você consegue bloquear que ela se infecte. Ah, entendi. Tá? Não só não desenvolva a doença. Você vai bloquear a transmissão, a infecção. A transmissão, né? Tati, Sim? eu não sei se faz sentido esse raciocínio, mas é como se a vacina aplicada já estivesse no período infeccioso, e aí ela vai responder a vacina produzindo anticorpo, mas não vai responder à infecção, que, assim, barrando a transmissão. É isso? Vai ficar para o Paulo essa pergunta. Que eu não vou ter certeza. Ok, tá bom. Você jura que você pergunta, Beatriz? Juro que eu pergunto. Quero só ver a resposta na aula que vem. Tá bom, vou lembrar. Obrigada. Tá. Bom, aí a gente tem esse calendário. Gente, Antônio, olha só, esse caso já estava pronto. Mas deixa eu contar para vocês um furo, né? Você é vó de novo e é um menino, e vai chamar Antônio. Aí na hora que eu estava revendo o caso, né, que eu mudo as datas e tal, eu tô assim, gente, o nome do meu segundo neto. Ai, só emoção, gente. Que isso? Você já é avó? Eu tô Que isso? É porque tem gente aqui que não é meu mentorando. Não dá para acreditar, professora, quando você fala. Nem eu, né? Como assim? Você foi mãe aos 15?
tenho filhos não biológicos, né? Eu tenho 2 enteados. A minha enteada tem 32 e o meu enteado tem 31. E ela tá no 2º filho. Ah, é vó de tabela. Vó de tabela não, gente. Eu sou super vó. Que preconceito é isso, Raíssa? Não é Eu sou preconceito, não. vó Eu tenho uma amiga minha que é casada com um cara que já tem neta. E ela fala assim comigo, que isso, eu sou mó vó de tabela babona pra caralho. Não, eu sou. Os meus netos, eles têm mais de uma avó. Eles têm uma avó no céu, né? Que é a avó biológica que faleceu há muitos anos já. E eu vou presente aqui na Terra, né? Então tem estrelinha lá cuidando e tem eu aqui. Então eu sou super vó, sou a vovó Pati. Vou Que pôr lindo! vídeo, vovó Pati, vocês vão ver, eu vou pôr vídeo para vocês chamando vovó Pati. Então tá, vamos lá na aula, né, gente? Que faltam pouquinhos minutos. Então essa criança chega, não dei a idade dela, dessa criança. Mas é só vocês olharem a vacinação para BCG e hepatite B. Aí vocês conseguem saber quantos meses de vida. E vocês estão vendo aí, só para concluir, né, que faltam só 3 minutinhos, que essa criança tem vacinas, né, de nascimento com 2 e com 4 meses. E tem a meningocócica que é com 3. Então, quais vacinas elas está, né? E isso é todo dia, gente. Se vocês estivessem fazendo PC2, vocês iam estar nessa situação. A dupla que estivesse na sala de vacina ia checar os cartões, os registros vacinais que estão nas cadernetas de saúde da criança. E aí, todo tempo, vocês iam checar isso e falar, olha, tá faltando essa, tá faltando aquela. Nesse caso aqui, só para andar mais rapidinho, né? Vocês devem ter visto que tá faltando as vacinas de 5 e 6 meses, né, gente? Então, a gente tem as terceiras doses, né, da Penta e da VIP. Lembrando que a Pneumo 10, a gente só tem vacinas com 2, 4 e depois com um reforço, né, com 1 aninho. Então, a gente não tem na rede pública a de 6 meses. A meningo C, que é com 5. E lembrar da vacina da gripe, que esse bebê tem que vacinar para a gripe também. Essas são as vacinas que precisam ser dadas. O que vai acontecer com essa criança? Nós, médicos generalistas, pediatras aqui, vamos detectar o atraso vacinal, vamos falar para a mãe procurar lá a sala de vacina. Eu costumo ir com a família lá na sala de vacina, chamo a enfermeira e falo, olha, você pode atualizar esse cartão de vacinas? Você poderia atualizar as vacinas dessa criança? Aí a enfermeira vai ver tudo que pode ser dado no mesmo dia, tá? E aí ela vai dar todas as vacinas que forem possíveis. Na maior parte do tempo a gente consegue dar todas. Nesse caso vai dar. Aí eu acho que agora com a gripe eu fiquei em dúvida, mas tirando a da gripe poderia dar tudo hoje. E aí, se tiver alguma, né, não puder dar ao mesmo tempo alguma vacina, a enfermeira, que é a chefe da sala de vacinas, vai deixar agendado quando que essa criança vai voltar, tá? E que vacina que vai ser dada. E por último aqui, né, para dar a oportunidade da gente falar do adolescente. Aqui é uma adolescente de 13 anos que ficou com a vacina ok até 5 aninhos. E depois disso, não mais. Então, ela está com várias vacinas atrasadas, né? E ela vacinou sempre pelo SUS. A gente não tem o espelho. Vocês sabem o que é espelho do cartão? É assim. As crianças têm a caderneta o registro vacinal delas, e a gente faz como se fosse um espelho, um rascunho. A gente faz também o registro de todas as vacinas que cada criança tomou. A gente marca no cartão dela e devolve para a família. E tem uma marcação que é do posto, dos registros vacinais de cada pessoa. E aí a gente chama isso de espelho, que reflete, né, o que tem no cartão da criança. Então, às vezes a criança perde o cartão e vai para o posto e fala, olha, você pode fazer um novo? Aí, como a gente no posto tem um espelho, a gente faz um novo registro. Então, como ela vacinou em lugares diferentes, não tem um espelho lá, né, para o posto checar. Então, nesse caso, como que é a vacina? Quais são as vacinas que a gente precisa dar na adolescência? No caso dela, que tem 13 anos, ela vai entrar na faixa de tomar HPV, né? Ela está na idade que ainda dá para tomar HPV. A meningocócica ACWY, ela pode tomar uma dose. E quando ela tiver 14 anos, né? Pensando que a última vez que ela tomou vacina para difteria tétano foi aos 4,
Então, de 10 em 10 anos, ela tem que tomar DT, que é a que nós adultos tomamos também, então é com 14 anos. Mas na adolescência, o que a gente confere? Quando a gente está atendendo o adolescente, a gente checa se ele realmente recebeu 3 doses de hepatite B, que está errado, né? Pela discussão que eu tive com a Thaís, eu não deveria pôr assim, se recebeu 3 doses de hepatite B, da vacina hepatite B. Eu deveria ter escrito assim no slide. Conferir se recebeu 3 doses de vacinas contra a hepatite B, né? Porque ela recebeu hepatite B e recebeu 3 doses de penta, né? Se estava tudo atualizado até 5 anos, se está tudo certo até 5 anos. Gente, muito cuidado quando vocês estiverem lendo questão de concurso, para vocês não ficarem com preciosismo, né? Porque algumas vezes pode estar escrito igual eu coloquei, tem 3 doses de hepatite B? Não. Tomou só uma ao nascer. Mas vocês estão vendo que tem a penta, então tem 3 doses, teoricamente, né? Não tem da vacina hepatite B, mas tem na penta. Então, assim, observe no concurso como que a pessoa está se referindo às vacinas, né? Para vocês se encaixarem ali no estilo usado na prova. Eu, para ficar coerente com a forma que eu falei, eu deveria ter posto assim, conferir se recebeu 3 doses de vacinas contra hepatite B. Não necessariamente a vacina hepatite B. Mas, gente, a penta é isso, é hepatite B com a DTP, com a hemófilos B. A gente tem que checar se recebeu 3 doses de vacinas contra difteria, tétano e coqueluche, aí pode ser na forma de penta, pode ser na forma de DTP, né? Não importa. Conferir se tem 2 doses de triviral e conferir se recebeu 1 ou mais doses de febre amarela. Hepatite A, essa adolescente tomou, né? Porque a gente toma hepatite A com 1 aninho de vida. Eu pulei essa vacina na hora que eu tava falando, não sei. Mas hepatite A, que tem transmissão fecal oral, a gente tem... eu falei sim. A gente tem 1 dose só no SUS, ela tomou. Se a gente quiser completar com 2 doses, só a rede privada. Varicela, bom, eu só consigo vacinar adolescente para varicela se for na rede privada, né? No SUS ela já passou da idade. Influenza, que é de gripe, ela também tem indicação, mas eu não tenho essa vacina disponível para a faixa etária dela, a não ser que ela se encaixe em grupo de risco por ter alguma doença crônica, etc. E eu não falei, mas na rede privada, a gente tem meningo B, a gente tem a meningo C, tem no SUS na rede privada, meningo ACWY, que no SUS só tem para 11 e 12 anos, e a meningo B, que é só na rede privada, que é contra esse subtipo de meningococo. Tá bom, gente. Hoje terminamos aí com menos atraso. Desculpem aí de novo a falha técnica. Semana que vem a gente não tem aula pela manhã, a gente tem aula 1h30 com a presença do Eduardo Tavares. Qualquer coisa que der errado, assim, eu comunico com vocês muito antes, mas ele já confirmou. E aí, na segunda parte da aula, eu faço uma revisão, esclareço dúvidas do caso clínico, eu vou colocar a postagem dele para 11h59 da quinta-feira, tá bom? Muito obrigada. Tchau, Paty, obrigada.